Mas tá tudo. Boa noite a todos. Mais uma vez, nossa live. Hoje, live da nossa querida ANB. Muito prazer, todos vocês. Meu nome é Maurício Rabelo. Nós estamos hoje mediando, né, a nossa live aqui da nossa querida ANB. Tá? Hoje, o doutor Carlos, ele teve alguns compromissos, tem alguns compromissos familiares. Né? Então, hoje ele estará de certa forma, ausente aqui, né, na nossa live, tá certo? Quero, primeiramente, agradecer a todos por estar conosco, quero agradecer a todos os internautas, a todos os nossos queridos advogados, nossos ínclitos advogados da Lei Maior, tá? E, claro, não quero deixar aqui de agradecer a Deus por esta oportunidade, e também quero aqui agradecer a todos que compõem a banca, a nossa banca aqui, a todos que compõem, né, esse peso ouro que aqui hoje está, né, que é o nosso querido doutor Robson Ramos, né, que é o peso ouro da nossa live aqui da ANB, e também o nosso querido doutor Domingos da Paz, que para mim é um grandioso prazer revê-lo, é um prazer estar aqui com o doutor, e graças a Deus, e sempre peço a Deus pela máxima recuperação do doutor, depois aí do doutor passou, né? Então, é um grandioso prazer estar aqui com o doutor, porque o doutor é muito importante para nós, muito importante para a nossa ANB. Daqui a pouco também estará conosco a nossa querida doutora Léo, nossa vice-presidente nacional, tá? Então, vamos para a nossa live, né? E, doutores, acompanhem, doutores, curtam, compartilhem, por favor, porque é muito importante que todos compartilhem essa live para ter cada vez mais alcance, tá? Isso é muito bom, que todos saibam da nossa luta, todos saibam daquilo que nós estamos passando e também a nossa liberdade, a luta pela nossa liberdade no exercício da nossa profissão, tá certo? Bom, hoje o tema, tá? Nós temos um tema hoje muito bom, né, doutor Robson, doutor Domingos da Paz, nossa querida doutora Léo, que daqui a pouco estará conosco aqui. Tá? Então, hoje o nosso tema, muito importante, que é lógico, claro, né, falando aqui da nossa querida ANB, e lógico, gente, claro, falando aqui também, né, de algumas situações que, olha, não é fácil, viu? Então, vamos lá. Hoje o tema, doutores, deixa eu ver aqui, porque estava aqui. Doutores, vejam bem. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só alguns instantes, que eu já vou. O tema estava certinho aqui. Nossa pauta hoje. Ô, doutora Léo, nossa, eu não vi a doutora. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite, eu vi que você falou aí, nossa querida doutora Léo, daqui um pouco será presente, eu estou aqui. Boa noite, doutor Robson, doutor Domingos da Paz. Boa noite, doutora Léo. Acabei no meio da doutora. Nossa querida doutora Léo, presidente nacional da nossa ANB. Por isso que eu falo, aqui, peso ouro, tá? Peso ouro. E, olha, não é fácil, hein? Não é fácil mediar esse peso ouro da nossa querida ANB. Tá? Então, hoje o nosso tema, deixa eu só verificar aqui, que estava em ordem. Eu sempre deixo as coisas em ordem aqui e, de repente, sobe. É o decreto da criação. É o decreto de criação, Esse é o tema aí. Esse é o nosso tema de hoje. Tá aqui na... Só alguns instantes, doutor. Espera aí que eu... Nossa, estava aqui bonitinho.
Sumiu. A nossa intenção hoje aqui é desmontar os argumentos que contestam a extinção da impostora OAB. Né? E doutor Robson, veja bem, aí não só impostora, mas também dizer o seguinte aqui, né? Hoje a nossa pauta é exatamente isso, falar. É o decreto 19.408 de 1930, decreto-lei, sendo que seria inadmissível o presidente Collor revogar? O que os doutores acham? Doutor Robson, considerações do doutor, o que o doutor acha sobre isso? Primeiramente, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui acompanhado pela doutora Leonice, doutor Domingos e os colegas que estão assistindo a live. E eu acho que hoje nós vamos colocar uns assuntos que são interessantes. A ideia principal é que nós despertemos a nossa capacidade de raciocinar. A gente não tem exatamente soluções prontas. Doutor Robson. Oi? Doutor Robson, eu só vou interromper o doutor um pouquinho, eu vou chamar um vídeo para poder abrilhantar mais ainda o que o doutor vem falando, tá? Porque o doutor é mestre, tá? Nesse quesito. Eu vou colocar um vídeo aqui para o doutor, para todos nós, para todos os internautas, todos os advogados aqui, tá? Os doutores, para que possam ver o vídeo, e o doutor vai comentar em cima dele, vai brilhantar mais ainda, doutor. Alguns instantes, vê um vídeo aí para todos nós. Já vai entrar o vídeo aqui, já está entrando. Estão prontos? Meu nome é Jarbas Andrade Macchione, sou advogado, exerço isso há 41 anos. A área é direito empresarial, tributário, tenho estudos de sociologia de direito, história. Fui conselheiro da OAB São Paulo durante 3 mandatos, presidente da Comissão de Direitos Institucionais, presidente da Comissão de Direito Empresarial, sucessivamente, né? E de Direito Tributário, né? E tenho um mestrado em Direito Empresarial pela PUC. É uma questão muito estranha, né? O que ela levanta? Ela levanta que haveria, na verdade, um vício legislativo grave, inexistência de assinatura, ou de aprovação, ou erro, na formulação do projeto de lei de Ulisses Guimarães até a sanção. E, portanto, essa lei seria nula. Então ele fala assim, se essa lei atual é nula, né? E o decreto foi revogado, a OAB não tem existência jurídica. Mas parece, assim, como nós gostamos de dizer, advogados, data maxima venia, né? Me parece quase um absurdo, né? Por quê? Primeiramente, ela pula a Lei 4215 de 63, que organiza a OAB. Então, ela dá a estrutura, ela estabelece conselhos, ela estabelece exame de ordem, ela faz uma série de coisas, essa lei, que acaba validando a criação. Então, mesmo que houvesse essa nulidade da atual lei e houvesse a revogação do decreto de Getúlio, eu teria uma lei que organiza. E se ela organiza, ela cria, ela institui. E aí vem a grande questão. Aquele decreto criei, porque ele foi revogado, não crio mais? Criei outro criado. Eu tenho existência jurídica. Então, essa tese me parece absolutamente insustentável. Mesmo sobre o prisma da revogação, que eu acho que não passa enfrentado por isso, né? Pelo movimento que prega a revogação, que o decreto do Getúlio, decreto de 39, o Congresso estava suspenso. Então, aqueles decretos tinham força de lei. Essa é a tradição da jurisprudência. Vários dos decretos têm força de lei. Então, eu venho, já no regime democrático, faço um decreto revogando decretos, mas não posso, por um decreto, revogar uma lei que é hierarquicamente superior. Então, se aquele decreto tinha força de lei, ele não foi revogado por isso aqui. Não há como, né? Por exemplo, só para a gente ter ideia, são decretos que depois, na época do regime militar, eram chamados decreto-lei, mas antes eram decretos comuns e força de lei. Por exemplo, é o caso do decreto 3.708, que instituiu a então Lei de Sociedade de Cotas, ou a Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, sempre foi tratado como lei. Então, nesses 2 pontos aí,
matam, para mim, essa tese de qualquer maneira. Olha, doutor Robson, por favor, como eu falei, o doutor vai brilhantar mais ainda essa situação, porque é terrível, doutor. As considerações. Ok, vamos lá, então. Chapéu. Olha, tem que tirar o chapéu. Tira o chapéu para uma aberração jurídica dele. Tira o chapéu. Bom, a fala desse cidadão, ela mostra que ele simplesmente não tem um argumento válido. E ele recorre a argumentos inválidos para justificar algo que não tem como justificar. Por exemplo, nós estamos falando do decreto 19.408 de 1930, certo? 1930, a Constituição vigente na época era a Constituição de 1891. Então, nós temos que começar a traçar uma linha de tempo nos argumentos que eles usam, para que a gente entenda o quanto o que eles falam não tem nenhum sentido, nenhuma lógica. Então, ele se faz referência ali ao decreto 3.708, que criou a Sociedade por Cotas. Esse decreto é de 1919. A Constituição vigente, na época, era a Constituição de 1891. Como que uma lei feita em 1800, sob a égide da Constituição de 1891, serve para justificar alguma coisa, né, em relação à Constituição de 1988. Então, nós estamos falando de uma Constituição, a segunda Constituição que foi feita no Brasil, né, 1891, e ele quer usar um decreto daquela época para justificar o argumento dele aqui, e nós estamos no ano 2022, a Constituição é outra. A Constituição vigente é de 1988. Então, só traçando essa linha de tempo já mostra o quão é inútil o argumento dele, não tem validade nenhuma. Então, o fato de que o decreto 3.708 era considerado uma lei. Não, ele não era considerado, ele é. Todo decreto é uma lei. Sim. Na Constituição de 88, está escrito lá, o processo legislativo será composto de... Aí coloca uma lista, artigo... não me lembro agora, 59? Deixa eu ver aqui. Está lá, emenda constitucional, né? E decreto. O decreto está, né? Artigo 59. Emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. O que a gente poderia debater mais tarde, a gente fala sobre isso, sobre o que é decreto legislativo e o que é resolução. Né? Veja a confusão. Decreto legislativo, só para não ficar no ar isso, decreto legislativo era utilizado na Constituição de 1824. Então, era um instrumento... em 1824, na Constituição de 1824, só o Congresso fazia leis, o Executivo não fazia leis. Certo? Então, quem fazia decreto era o Congresso na época, por quê? O Poder Executivo não podia fazer leis. Está na Constituição de 1891. O ministro que quisesse, o ministro de Estado que quisesse
eles podiam propor uma lei. Essa proposta era levada para uma comissão de legisladores que iriam avaliar se aquilo podia ou não ser transformado em um projeto de lei, para depois entrar em votação. Então, há um problema muito grave no Brasil, que é a linguagem, os termos, não existe padronização. Então, um problema que, veja só, existe no direito brasileiro. Quando a gente fala de padronização, para a gente entender, né, o que esse pessoal está falando, a gente precisa de padronizar o vocabulário. O que significa o quê? Né? Quando a gente fala da engenharia, a engenharia ela tem um sistema internacional de padronização, de modo que um parafuso fabricado na Itália, ele se encaixa perfeitamente a uma porca que foi fabricada na Coreia do Sul, porque tudo é padronizado na engenharia, na área das ciências exatas, os métodos, sistemas, medidas, unidades, termos, são todos padronizados. O termo que a gente usa aqui no Brasil e os que se usam em outro país, Alemanha, todos são o mesmo termo. Por isso que, hoje em dia, um engenheiro de software, ele consegue trabalhar daqui do Brasil, ele trabalha para uma empresa na Alemanha, em Portugal, na China, em qualquer lugar. Ele consegue trabalhar para uma empresa na Índia, na Rússia, nos Estados Unidos. Por quê? Porque os termos são padronizados. Todo mundo fala a mesma língua. Não existe confusão. O código que um brasileiro escreve aqui serve, ele se encaixa em um projeto de software que está sendo feito lá na França, ou qualquer outro país, né? Então, essa padronização é fundamental, e não existe no Brasil na área do direito. No direito, cada um fala uma língua. Um termo significa qualquer coisa para qualquer um e para todo mundo. Então, quando a gente fala em decreto-lei, decreto legislativo, o que cada uma dessas pessoas está falando, né? Onde está a padronização dos significados? Não existe. E isso mostra a incompetência das pessoas que dominam o direito no Brasil desde a época do Império, porque nunca foi criado um sistema de padronização da linguagem, da formalização do direito. A parte formal não é padronizada. Então, cada um fala uma coisa. A porca que o juiz aqui de São Paulo faz não encaixa no parafuso que o juiz de Curitiba faz. Então, é falta de padronização isso daí, né? É incompetência deles, né? E essas pessoas que não têm competência que acham que estão capacitadas a julgar as outras. Então, quanto a decreto ter força de lei, todo decreto tem força de lei. Está no artigo ali 59 que o decreto faz parte do processo legislativo. A Constituição vigente é a de 1988 e não a de 1891. Então, nós temos que começar a traçar paralelos, né, temporais para saber quem está falando o quê, né? Ele está falando em cima de um termo, um conceito que era válido, se é que era válido, em 1891, né, ou na época do Império, mas nós não estamos mais nessa época, estamos em 2022. Então, temos que estabelecer paralelos temporais para saber o significado de cada coisa no seu tempo. O termo, por exemplo, decreto-lei, né, eles falam, não, decreto tem força de lei, porque o Congresso, em 1930, estava suspenso, então os decretos do presidente tinham força de lei. Na verdade, não é que tem força, ele é lei. O termo decreto-lei, né, a locução decreto-lei, não era usada na época do Império. Na Constituição de 1824 não se fala em decreto-lei. Na Constituição de 1891 não se fala, não menciona a expressão decreto-lei. A Constituição de
1934, né? A de 34 também não fala em decreto-lei. Então, de onde ele tira essa ideia, decreto com força de lei? Como tipo uma referência, decreto é uma coisa, decreto-lei é outra, né? Doutor Robson, ele inclusive, só uma pequena... um adendo, ele inclusive cita que o decreto-lei tem força de lei, seria uma lei a partir do regime militar. Ele citou algo do gênero, mas... Isso. Ele fala sobre que, na verdade, os decreto-lei só existiram nos períodos de ditadura. A ditadura Vargas foi de 37 a 46. Decreto-lei só existiu nesse período, de 37 a 46, foi a ditadura Vargas, certo. E de 65 a 88, quando foi o governo militar. Fora esse período, as constituições não falam em decreto-lei. Inclusive, a Constituição de 88 não aceita, não admite a existência de decretos-leis. Então, preste atenção nesse detalhe que é importante. A Constituição não aceita decreto-lei. E se ela não aceita decreto-lei, como justificar que ainda existam decretos-leis que sejam válidos, estejam em vigência? Quando se fala aqui no decreto-lei número 200, não faz sentido essa coisa ter validade alguma. Já foi revogado. Todo mundo aceita como válido, mas isso não existe. Por quê? Porque a Constituição repudiou todos os decretos-leis. Não tem um decreto-lei que seja válido. Exatamente. Mas o decreto-lei número 200. O decreto-lei desse período aqui, 65 a 88, tinha como fundamento os atos institucionais, o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. Todo mundo morre de medo do AI-5, mas aceita os decretos que vieram dos AI-5. AI-1, AI-2, vai até o AI-17, ato institucional número 17. Os decretos oriundos deles continuam válidos. Por quê? Se o próprio ato institucional foi repudiado, foi revogado, não é aceito, não é válido. Se ele não é válido, por que aquilo que ele originou continua válido? Então, o decreto 200, de 60 aí... Onde é que está aqui? Decreto 200. Decreto número 200... Eu esqueci de anotar aqui, eu tenho uma péssima memória. Bom, mas esse decreto 200, ele é decreto-lei. Decreto-lei está revogado, né? Porque a Constituição não aceitou nenhum deles. Não recepcionou, né? Então, vamos lá. Vamos ver os termos, o significado desses termos. O que acontece? Se nós temos que a Constituição não aceita decreto-lei, como é que ele vai utilizar esses argumentos para justificar que o decreto que revogou o 19.408 não tem força de lei? Entendeu? O argumento dele é todo feito em cima de falácias. Por quê? Porque o decreto com força de lei, esse força de lei é uma referência a decreto-lei, né? Só que decreto-lei não foi mais aceito pela Constituição, nenhum deles. Por isso, não faz sentido que alguns decretos-leis não tenham mais validade e outros continuem valendo. Aí entra aquela história da padronização. Ou todos foram revogados ou nenhum foi. E os atos institucionais têm que continuar valendo também. Com certeza. Doutor, nem tira o chapéu, né, doutor? Doutor, nem tira o chapéu, né, doutor, para essa situação aí. Não, a questão é que nós temos que começar
a questionar esses argumentos. Por exemplo, o decreto-lei só passou a existir a partir da Constituição de 37, de 1937. Antes, não se mencionava a expressão a decreto-lei. Decreto-lei não existia, ele só existiu de 37 a 46 e de 65 a 88. Então, a ideia de decreto-lei não justifica nada, ele não pode argumentar que o decreto que revogou o outro decreto de criação da OAB, esse decreto é inferior. Como que ele é inferior? Ele foi feito sob a regência da Constituição atual, certo? O outro decreto de criação foi feito sob a vigência da Constituição de 1891. Então, qual desses decretos vale mais? O da Constituição atual. Ele tem poder para revogar o outro. Com certeza, com certeza. Certo? Só o fato de que foi feito um decreto, esse 19.408, foi feito sobre a égide da Constituição de 1891, já deixa ele inferior ao decreto que foi feito na vigência da Constituição atual. Então, isso é uma conversa absolutamente falsa, certo? Perfeito. Doutor, deixa eu ler esse comentário aqui. Macieira Ventura, né? Decreto-lei foi tratado por Hans Kelsey, constituindo o decreto-lei como lei delegadas. Estas são atos normativos com força de lei ordinária e sua edição é competência privativa do presidente da República. Bem observado aqui. Os decretos-leis, o decreto-lei, ele foi criado, né? Inclusive, ele dependia de uma autorização do Congresso, em princípio. Assim como tem aqui as medidas provisórias, a medida provisória. Muitos juristas dizem, né, doutrinadores dizem que a medida provisória veio substituir o decreto-lei, né? Aí temos também a lei delegada, que é equivalente também a esse decreto-lei, mas existe uma autorização do Congresso, né, para a edição desse decreto-lei, e certas restrições, assim como acontece com a medida provisória. Tem que ter... Ele é feito e tem um prazo, né, para ser votado. É a mesma coisa que acontecia com o decreto-lei. Mas o decreto-lei não foi aceito. E no lugar dele, nós temos aqui a medida provisória, né, e uma coisa semelhante, que é a lei delegada. Exato. Né? Então, não dá para justificar, confundir uma coisa com a outra. O decreto comum, né, o decreto que fala no artigo 84 da Constituição, o decreto normal do presidente, é uma lei, tá? Né? Isso não dá para negar. Todos os decretos têm força de lei. O que pode causar confusão é essa expressão decreto legislativo. Porque o decreto legislativo ele só existiu na Constituição de 1824. Sim. Depois disso, ele se tornou uma espécie de norma de regulamentação interna do Congresso. Então, as medidas internas, né, passaram a ser editadas através de decreto-lei. Só que não é a nomenclatura correta para isso, né? Porque ele não é legislativo. Não é uma lei. Decreto legislativo, hoje, não é lei. Era na Constituição de 1824. Né? Na Constituição de 1824, o decreto legislativo era a lei em si. Hoje, não. A partir da Constituição de 1891, esse decreto legislativo é uma norma interna do Congresso, né?
ele não é uma lei que alcance a todas as pessoas, como a lei propriamente dita. Robson, A lei propriamente dita tem até um comentário aqui, eu queria até, inclusive, que a doutora Léo falasse sobre esse comentário. Por se tratar de ato normativo secundário, o decreto não pode ter força de lei ordinária. Olha aí. Não, tudo bem, isso aí faz sentido, esse pensamento, porque é um equívoco que foi divulgado para as pessoas. O equívoco está no seguinte: quando os juristas fizeram isso, eles fizeram isso na Europa. Esse conceito vem da Europa. Na Europa, você tem o parlamentarismo. E sim, lá, o decreto, o poder executivo que edita decreto, ele não é eleito pelo povo. Tá certo? Então, lá se considera que o decreto não tenha a mesma força de uma lei, né? Por quê? Porque ele não é oriundo do voto popular, ele não tem representatividade lá na Europa. Por isso, lá se considera que a lei revoga decreto e o decreto não revoga a lei. Por quê? Porque a lei na Europa, no parlamentarismo, é feita por pessoas que têm a representatividade popular. Sim, fato. Então, é por isso que nós temos que separar as coisas, separar no tempo e no espaço. O espaço lá é lá na Europa. Na Europa, ok. Mas no Brasil não é verdade. No Brasil, o presidente é eleito pelo povo, né? No Brasil, o presidente tem representatividade eleitoral, o voto popular, então ele tem a permissão do povo para fazer leis. E tem a permissão da Constituição para fazer leis. Claro, né? Com certeza. Então, veja só. Então, a lei que o presidente faz tem o mesmo peso que a lei que o Congresso faz. No Brasil, nós temos 3 poderes. Os 3 poderes são hierarquicamente iguais. Não existe um superior ao outro. Quando você considera que a lei feita pelo deputado pode revogar a lei feita pelo presidente, ou o decreto do presidente, você está permitindo uma invasão na competência do outro poder. E isso não é permitido pela Constituição. Então, não é verdade que uma lei seja superior, porque os 3 poderes são iguais. E ela não pode revogar o decreto, por quê? Porque um não pode interferir na atividade do outro. Esse argumento é falacioso, ele é falso. Porém, ele é falso no nosso contexto, né? Lá na Europa, aqui, no nosso sistema, não é verdade. O doutor Walker até diz, né? A verdade é que a OAB não foi criada por lei específica, jabuti. Sendo assim, o decreto 19.408 foi extinto pelo decreto 1191. Exatamente. Eles estão tentando explicar o inexplicável. Né, doutora Léo? O que a doutora já disse? A doutora, você não vai nem tirar o chapéu também igual. O trio Parada Dura é o seguinte. Em 1930, no governo do Getúlio Vargas, foi criado o decreto 19.408 e o jabuti do artigo 17, criando a Ordem dos Advogados Brasileiros, porque eles tentaram 27, 28, 29, não passando pelo Senado, eles fizeram esse jabuti aí e embujaram o artigo 17 dentro do decreto 19.408, que era na reforma da Corte de Apelação daquele tribunal. Ocorre que foi o decreto 19.408, naquela época, foi criado e foi pelo presidente da República, na era do governo de Getúlio Vargas. Na era do 11/91, ele também é um decreto e é pelo presidente da República que revogou o decreto. Então, não se discute. Decreto criou, decreto revogou. A questão de lei, a lei, ela vai através de onde? Pelo Congresso, pelo Legislativo, ele vem através de um PL e ele vai para votação, ele passa pelas 2 casas, ele é votado, ele é favorável, e quem é que vai sancionar essa lei?
é o presidente da República. Se o presidente não sancionar a lei ela está abaixo do decreto do presidente da República. Então, não há o que se falar no decreto 11/91, que revogou o 19.408. Isso não se discute, está muito claro para qualquer um. Infelizmente, foi uma retórica, uma aberração jurídica que o doutor tentou fazer em defender a existência da Ordem dos Advogados do Brasil, quando ele cita a 4.215/63, que é uma lei de estatuto, que é uma lei de organização da estrutura da Ordem dos Advogados, de como ela estava sendo formada, os seus conselhos, e ela ratifica, no seu artigo 1º, a criação da Ordem dos Advogados pelo decreto 19.408. Isso lá em 63. Tá? Então, a própria já ratifica. Tanto é verdade que ela mantém a sua existência em cima do decreto 19.408 até hoje. Quando ele diz lá que a associação ANB pulou o decreto, a lei 4.215, mentira, porque foi falado da 4.215, que ela organiza a estrutura, que ela ratifique no seu artigo 1º a criação da Ordem dos Advogados Brasileiros. Então, infelizmente, o que o doutor Jarbas fez foi tentar passar o pano no crime que vem sendo cometido desde 91, da inexistência jurídica, de direito da pessoa jurídica, da Ordem dos Advogados Brasileiros, porque a do Brasil nunca foi criada. Aquela CNPJ de 66, ela não foi comunicada à Receita Federal o Executivo, na época, para manter esse aparelhamento, esse crime, junto àqueles tolgados que se encontram naquela corte do STF, assentados, não é instituição. Aqueles assentados lá, eles estão a serviço do Foro de São Paulo. Eles estão a serviço junto ao IAB, ao OAB, para manter este crime. Quando ele vem com o PL 2938 de Ulisses Guimarães, que não foi apresentado pelo deputado, e que nem lá tem assinatura do deputado, e muito menos pelo papel timbrado da Câmara de Deputados, ele trouxe lá dentro o quê? Ele trouxe que, no artigo 8º, esse exame caça-níquel aí, porque isso daí é um bingo. O bingo, ele não tem a existência jurídica, porém, ele existe aí fora, nos seus locais isolados lá, o bingo, aonde as pessoas vão lá sabendo que é um ato ilícito e vão lá jogar. Vão lá fazer o quê? Correr o risco de ganhar ou perder. Este caça-níquel, quando eles colocaram lá dentro do artigo 8º, que seria de competência do presidente do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? E regulamentado por provimento, foi um bingo que eles colocaram ali, porque provimento não é isso, e jamais seria de competência do presidente do Conselho de Entidade de classe alguma, e sim do presidente da República, está lá no artigo 84, inciso 4º, a competência prerrogativa exclusiva do presidente da República. Então, infelizmente, o que o doutor Jarbas Marchionni tentou fazer foi uma aberração jurídica que ficou vergonhoso para um doutor que foi 3 vezes, fez parte, né, da OAB de São Paulo, que tem mestrado em tributário, isso e aquilo, ficou muito vergonhoso, porque em momento algum a associação, ela passou o pano em cima da lei 4.215/63, que organiza a estrutura, e jamais
uma lei que organiza a sua estrutura, ela pode dar criação e vida. É a mesma coisa você ter o seu registro de nascimento, aí você vai tirar a tua matrícula da escola, Sim, sim. e aquela matrícula da escola, ela dá validade ao óbito. A pessoa faleceu. A pessoa faleceu, e eu vou pegar a matrícula da escola dela e falar que ela deu vida. Eu estou usando um exemplo bem assim, simples, para entender. Tá? Que ela deu vida à criação daquela pessoa. Que ela já tem, no meio, ela já tem o óbito lá na frente. Então, foi assim, uma aberração jurídica que envergonha, muito envergonha aos advogados do país. Muito me envergonha esses juízes que fizeram seu juramento também pela justiça, nasceu na cadeira acadêmica advogados, e estarem fazendo vista grossa e mantendo esse crime. Porque não existe nenhuma lei de exame, não existe nenhum regulamento em provimento para dar continuidade a esse crime. O que existe é uma corte de 9 pesados mantendo o crime. O que existe, infelizmente, são vários juízes, desembargadores do judiciário fazendo vistas grossas e mantendo o crime em benéfica própria do sistema de corrupção que se assola no nosso país. E vou dizer Está mais, na hora dos advogados e advogadas vestirem a camisa da justiça, e lutar por aquilo que fizeram seus juramentos. E parar com esse negócio de falar, olha, o presidente revogou um decreto, agora, recentemente, a questão dos corretores, né? De imóveis. Sim, é. O presidente, ele sancionou lá, revogou o decreto, e no dia seguinte ele revogou. E aí começa aquela... explodir nas mídias, porque o presidente pode fazer isso, que o presidente pode dar uma canetada, que o presidente pode... Pelo amor de Deus, analise. Se o presidente tivesse tomado qualquer atitude nesse sistema do aparelhamento geral, que envolve os advogados, a justiça, que envolve o Ministério Público, os advogados concursados e investidos do provimento, remunerados, os juízes, qualquer lapso que o presidente tivesse cometido nesse sentido, ele não estaria mais naquela cadeira. Ele está trabalhando, mas ele está trabalhando de uma forma, assim, estratégica, tanto é que nós já temos aí também a adesão da OCDE, que lá dentro ela já traz, inclusive, um dos requisitos é a liberdade profissional do advogado que está dentro da Constituição. Artigo 133. O advogado, ele é essencial a quem? Administração a quem? Da justiça, não é a justiça? Exato. Então, em momento algum, o advogado é essencial a qualquer entidade ou associação. Agora, Nós voltando ao tema... temos que estarmos, sim, inscritos, filiados a alguma associação, porque é esta associação que vai nos representar, é nela que nós estamos. Porém, jamais que nós somos essenciais a qualquer entidade de classe ou conselho de classe. Tanto é que as demais áreas não têm esse crime. Esse crime ele é cometido para o advogado e o contador. Porque em 2012, a contabilidade deu as suas mãozinhas ao crime e se uniu a essa aberração jurídica que nós estamos vivenciando. Então, é hora da nova advocacia, pela justiça, pela lei, e o que não está na lei, não está no mundo.
Nós temos excelentes profissionais aqui, como o doutor Robson Ramos, um constitucionalista muito, mas muito estudioso da matéria, de tudo, como o doutor Fernando Lima, como o doutor Domingos, o doutor Maurista e doutor Carlos e muitos outros doutores, que eu não vou aqui ser injusta, que nós temos muitos doutores com conhecimentos de causar inveja a muitos daqueles que está inscrito naquela sigla, que tem conhecimento do crime, mas acontece que o que importa para eles é o caça-níquel, é o dinheiro lá dentro, na qual não se presta conta de um centavo. Então, vamos começar a buscar estudar, a buscar histórias lá de trás, histórias no intermediária e atual. E a nossa Constituição. O que é a nossa Constituição que ela diz hoje? O decreto, revoga decreto? O decreto 11/91 revogou, sim, o 19.408. A lei 8.906, ela revoga, ela é um estatuto disciplinar e de prerrogativas. Inclusive, ela traz na sua formação, inclusive, tudo aquilo que traz na 4.215, que é a estrutura e organização da Ordem dos Advogados. Eu costumo falar, era brasileiro, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, porém, ela não traz em nenhum artigo lá, fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil. E ele fala, por quê? Porque eles estão se mantendo existente em cima do 19.408, que não existe, que a própria não prova a sua existência. Existe uma ação declaratória de inexistência jurídica no TRF1. Ela não prova a sua existência. Entendi. Aí ele revoga o 4.215/63, que tratou da estrutura de organização, ratificando a criação no 19.408, lá no seu artigo 1º. Ele revogou um natimorto revogando um morto, que é acessório do principal 19.408. E o mais engraçado, doutor, nessa história, está corroborando aí, que ele fala que a 4215 criou, e a 4215 não criou nada. Apenas só corroborou o que é o decreto. E outra coisa que eu quero falar também, antes de passar, inclusive, doutor Domingos, eu quero dizer o seguinte, só alguns instantes, doutor Robson, eu quero dizer que, para todos os internautas e doutores, que no final da live falaremos sobre as condições, né, sobre o andamento aí nos TRFs. E só quero dar outro recado também, que tem alguns doutores perguntando sobre o doutor Carlos. O doutor Carlos hoje não está na live. Hoje ele teve algumas situações para resolver familiares, então hoje ele está resolvendo essas situações aí, mas na próxima semana estará conosco, sim. Tá? Então, Doutor Maurício, só um minutinho aqui. Tem um doutor Amarildo, que está falando que ele foi preso aí, que o delegado mandou ele estudar. Em primeiro lugar, não foi preso. Ele foi detido por um determinado momento, por uma situação. A outra coisa é que eu sempre digo o seguinte: tenham um mini dossiê com todas as leis, fundamentações, e quando ocorreram alguma coisa nesse sentido, de ser chamado por um delegado, ou mesmo por alguma denúncia da própria OAB de exercício ilegal da profissão, esteja muito bem preparado para dizer o seguinte: em primeiro lugar, ele está sendo chamado na delegacia, não é para se discutir a existência e inexistência da OAB. Tá? Isso nós sabemos que ela está extinta, ela tem que ser declarada, sua nulidade. Outro detalhe, quando for nesse sentido, todo exercício legal da profissão, ele tem que existir o tipo crime. Um delegado, ele não pode abrir, por exemplo, um inquérito, ele te chama para você prestar depoimento, mas ele não pode abrir e não deve abrir um inquérito se ele não tiver o tipo do crime. Quando eles colocam lá dentro que você está no exercício legal da profissão,
Existe no Código de Processo Penal o artigo 282, que ele tipifica o crime do exercício ilegal da profissão e o rol do exercício ilegal da profissão, que seria quem? O médico, o dentista e o farmacêutico. Exato. Saiu disso daí, se ele tentar enquadrar dentro da infração penal, também não existe. Por quê? Porque o 282 do exercício ilegal da profissão, que traz o rol do tipo do crime dessas 3 profissões, ele, em primeiro lugar, ele vai estar no exercício ilegal da profissão se ele estiver exercendo uma das 3 e ele não tiver a formação para tal. Eu não tenho formação em médica, porém eu estou dando atendimento. Eu estou no exercício ilegal da profissão? Estou. Por quê? Eu não tenho diploma, eu não tenho a formação. Ali tem uma dosometria que é calculada no crime do exercício ilegal da profissão, que ela tem uma pena agravante. Ali ele vai ser processado até passível de prisão. Exato. Se eu tiver o meu diploma, e nós sabemos que todos nós precisamos ter uma licença de inscrição dentro do conselho ou da associação de classe que nos representa. Eu sou médica, sou inscrita lá no CREMESP, vamos falar assim, aqui de São Paulo, que é o Conselho Regional dos Médicos de São Paulo. Eu tenho a minha inscrição para a minha licença de exercer a minha profissão, porém, eu estou com a minha licença suspensa por algum motivo, por algum período, por alguma investigação, que é o que a OAB deveria fazer com advogados que estão envolvidos, estão sendo investigados em crime, deveria suspender o seu direito profissional e não o faz, mesmo que condenado, se leva anos e anos para poder baixar uma inscrição lá dentro dessa defunta, que nem diz o nosso amigo doutor Maurício, eu já uso caixão, mas quer dizer a mesma coisa. Eu peguei essa expressão do doutor Domingos. A defunta. Então, o que acontece? Se eu tiver com a minha licença suspensa, eu estarei dentro de uma infração penal. E ali eu vou ter o quê? Eu sou passível de prisão? Não. Mas eu vou ficar o quê? Eu vou responder por uma infração penal, por um pagamento de cesta básica, serviço, você entendeu? Mas é diferente. Não existe exercício ilegal da profissão da advocacia. Não existe o tipo crime. Então, ninguém pode ser processado se não estiver o tipo crime. Isso está lá no Código Penal, está dentro do processo penal. Com certeza, doutora. Isso é fato. Bom, doutor Domingos, as suas considerações, doutor, sobre esse tema, sobre o doutor que falou que a 4215 organizou e criou a defunta. A extinta é complicado, porque a extinta, ela continua com os seus reflexos, né? Nos semiolos, sem caráter. Porque assim, e ele chega ali, ele já joga na cara das pessoas, né? Tem o PUC. E daí? PUC não dá diploma para ninguém, nem USP, nem a ponta da praia dá diploma para ninguém. Exato. Só tem um lugar no Brasil que você consegue tirar o seu diploma, seja de médico, seja de engenheiro, seja de todos os níveis universitários que requer um diploma universitário para você exercer a profissão. Só sai de um lugar. Não tem outro lugar. Então, falar que eu tenho PUC, você pega PUC, dobra ele e enfia onde você quiser. Menos na cabeça das pessoas que conhecem o mínimo. Diploma universitário só sai de um lugar. MEC, Ministério de Educação. Não existe de outro lugar. Então, vim rotulando que eu tenho PUC. Pega a sua PUC, dobra e enfia onde você quiser. Menos na cabeça das pessoas que tem o mínimo de cérebro. Se o senhor não tem, culpa não nos cabe.
com relação ao que ele falou, não se escreve o que ele falou, porque é tanta besteira, tanta asneira, é coisa de asno o que ele falou, querendo tapar o sol com a peneira. Não é assim que funciona. Eu já fiz a denúncia, acho que em 2014 eu comecei com a denúncia em vídeo, falando sobre a defunta, sobre a finada, sobre a extinta, sobre o raio que os parta. Bom, de lá para cá, muitas pessoas assistiram o vídeo, mas muitas pessoas. E eu fiquei muito conhecido, inclusive, por causa desse vídeo, embora tenha feito outros trabalhos, né? Com referência à intervenção constitucional das Forças Armadas, no artigo 142. Foi o primeiro trabalho elaborado por alguém no Brasil, foi meu trabalho. Então, você se torna uma pessoa, além de combativa, mas uma pessoa que leva a informação ao pé da letra. E eu sempre falei para as pessoas, o que eu estou falando não é tudo, não é lei. Mas procure verificar se eu estou mentindo. Se eu não estou mentindo, pega essa informação e jogue para frente. Passe para as pessoas. E a mesma coisa é desse caso grotesco, esse caso, sei lá, que você pode encaixar aí. Pô, o decreto 19.408 foi feito pelo Getúlio Vargas. Não que ele quisesse fazer. Não era essa a intenção dele. Porque a extinta já havia 2 ou 3 vezes tentado passar pelo Congresso Nacional para aprovar a lei. E os congressistas daquela época, enojados, vou soletrar aqui, porque burros que nem o doutor lá tem que ser soletrado. Enojados com a patifaria daqueles advogados, então não deixou passar, não passava lá. E aí tinha, na época, o tal do Oswaldo Aranha, que era uma espécie do Eduardo Cunha de hoje, vai? Né? O que ele fez? No recurso de apelação, ele meteu um jabuti lá dentro no artigo 17. Aquele artigo 17 não tem nada a ver com o recurso de apelação. E ali foi criado a defunta. A defunta. Tá vendo, doutora? De onde eu peguei a expressão? E essa defunta está dando trabalho. Porque, ô defunta maldita, ô defunta desgraçada, mesmo morta, continua assombrando. Está cheio de zumbis. Cheio de zumbis que pagam anuidade porque adoram ser zumbizado. Adoram ser zumbizado. Agora, o interessante de tudo é o seguinte, que veio o decreto do Collor, eu acredito, vou falar do que eu penso. Eu acredito que o Collor assinou aquilo lá sem saber. Eu acredito. Por quê? Qual o interesse dele assinar aquilo lá? Para revogar o decreto 19.408. Qual o interesse? Eu acho que ele não tinha interesse. Mesmo porque, qual a referência que se fazia, que se falava? Não se falava nada. Pode ser, aí entra uma outra explicação, pode ser que havia uma briga política nos bastidores com a criação do Foro de São Paulo, comandado por José Disseu, e aí, então, originou-se uma diferença nos bastidores da política nacional. Então, pode ser que, em detrimento desse desacerto com a criação do Foro de São Paulo, ele tentou vingar-se. E aí colocou algum secretário lá, algum Oswaldo Aranha, que apareceu lá, colocou o decreto dele lá, o 19.408, e revogou no seu anexo 6, né? 4, 6, uma coisa assim. Então, o que ocorre? O interesse... 4, né? Então. E aí, está extinta. Agora, eu nunca ouvi falar... Olha, eu assisto filme de terror. Eu nunca ouvi falar que o zumbi fizesse o que esse zumbi dessa coisa aí faz. Eu nunca vi nada igual, nada semelhante. Aí você entra na coisa jurídica diretamente. Tente você que está me ouvindo agora, tente você criar uma empresa. Você vai e cria uma empresa. Abre, escolhe um nome e tal, e cria uma empresa, registre o seu estatuto na Junta Comercial de São Paulo, do Paraná, não importa. Registre. Entra na Receita Federal, pesa seu CNPJ. E aí, você, por motivo que não interessa, você tem a sua empresa fechada, extinta. Sim. Fechada, extinta. A sua empresa privada, extinta. E aí? Eu duvido que você, com essa empresa extinta, você consiga fazer negócios no mundo.
Comercial. Eu duvido, eu corto o meu pescoço forte se você fizer isso. Por quê? Você está extinta juridicamente pela Receita Federal ou pela Junta Comercial, ou e aí você vai pegar aqui a inscrição estadual de São Paulo, se for em São Paulo, e a inscrição municipal do seu município. São 4 coisas que elas estão ligadas intrinsecamente. Então, eu quero ver você funcionar a sua empresa fantasma. Eu quero ser bom para isso. Pode ser que você seja um mandrake, e aí você consiga fazer isso. Mas se você não for mandrake, né, você não vai funcionar. Porque a própria polícia administrativa, que é da prefeitura, do Estado, seus fiscais e da Receita Federal, vão cair de pau em cima e vão chamar a polícia mesmo, aí é a polícia, e vai fechar seu estabelecimento. Agora, como é que você explica que é extinta, ela continua com as portas abertas? Se ela não existe juridicamente no mundo privado, né, uma pessoa privada, no direito privado, e não existe a pessoa jurídica de direito público. Como é que essa extinta, esse troço horroroso, continua com as portas abertas? Por quê? Vou fazer uma pergunta aqui para você responder depois. Aí na sua casa, aí você vai responder. Só tem um jeito de funcionar assim. É quando se passa pano ou se faz vistas grossas para esse tipo de crime. E quem pode fazer isso? É você? Não, não é você. São aquelas autoridades que você não votou. Boa parte das autoridades foram feitos concursos públicos, são juízes e desembargadores que fizeram concurso público. E a outra parte são os ministros que não fizeram concurso público, foram indicados por presidentes corruptos, ladrões, assassinos, genocidas, e que indicaram os ministros do STF, do STJ, de tudo quanto é porcaria, lá dos tribunais superiores. E aí, é essa corja que dá apoio e dá a existência, dá um fôlego de existência jurídica para que a finada continue existindo, para que a finada continue roubando a população, para que a finada continue enganando os brasileiros, para que a finada continue existindo na sociedade brasileira. É acobertado por togados, são os togados os únicos responsáveis por esse crime hediondo. São eles os únicos responsáveis por essa extensão desse crime hediondo, dessa crueldade que se faz com as pessoas do Brasil, com a sociedade brasileira. Então é simples a coisa. É simples a coisa. Caiu. Caiu a live, deu um pane aqui. Sempre me falou para não acreditar. Não. Doutores, caiu. Tá de volta aí? O que aconteceu? Doutor Mauri, doutor, Domingos, estão te cortando, estão tesourando a nossa. Estão cortando a nossa live aqui, doutores. Eu não posso falar. Caiu. Dói, a hora que eu estou falando, dói. Tá vendo? Não dói, não. Não dói, não. Sabe por que não dói? As pessoas de bom caráter, elas aplaudem. Os pilantras, os mau caráter, os safados, os corruptos, os ladrões que acobertam essa extinta, elas fazem tudo para derrubar. Fazem tudo para derrubar. A nossa live, sabe por que cortando, doutora Léo, por que vai derrubar? Porque nós falamos aqui, sabe, o que eles escondem de vocês. Pois é. O doutor Domingos, veja bem, eu sempre disse, desde lá de trás, que nós temos, na ponta da pirâmide, tá? Nós temos acobertadores do crime. Eu sempre chamei que a ponta da pirâmide, lá em cima, se chama a OAB, a OIAB, mas é porque todos os ministros, todos não vamos ser também assim, mas na sua maioria. Os ministros, praticamente, desembargadores, juízes, procuradores, promotores, desembargadores, advogados, estão aqui em cima, ó, na pontinha da pirâmide aqui. Aí, o que acontece? Aí, eles fizeram todo um sistema com a FGV, OAB, cursinhos, as instituições de ensino, e aquela lavagem cerebral na cabeça dos advogados que saem da cadeira acadêmica, porque todos aqueles juiz, promotor, desembargador, investido da função pública,
eles saíram de uma cadeira acadêmica com o diploma reconhecido pelo MEC, pelo Estado, que é a competência, né? A União, e eles nasceram com uma profissão de advogado, tanto é que os mesmos saíam das instituições e já se inscreviam dentro da sigla com as suas carteiras de advogado. E ali depois, muitos iam procurar prestar concurso público, seguir para magistratura, para ser juiz. E aí, o que acontece? A Constituição de 88, ela foi extinta em 91, mas manteve esse quinto constitucional dentro da Constituição de 1988, que a qual ainda continua indicando e fortalecendo e aparelhando o sistema do STJ, lá do TSE, que ela indica também, nos estados, nos TJs, tanto estadual, todos eles federais. Ela tem aqui o quinto constitucional que está lá dentro, e aí ela continua ainda fazendo o fortalecimento em cima. Por quê? Não pense que esses indicados, que estão com seus rabos presos, que a hora que chegar uma ação de um advogado pedindo o seu direito constitucional de exercer a tua profissão, que o juiz de piso ele pode até te favorecer, mas o que está em cima, ele vai caçar essa liminar, ele vai pegar, ele vai derrubar. Isso daí vai se fundamentar dentro desse estatuto, dentro dessa aberração de regulamentação em provimento e competência de um presidente de um conselho, e não do presidente da República, para aplicar uma coisa que não existe. Não existe. Exame não existe, nem para advogado, nem para contador, e nem para qualquer que eles tentem colocar aí. Não existe. Eu passo a palavra aí do meu amigo, doutor Robson Ramos, nós conversamos, já discutimos. Só para finalizar, então, que eu sei que a live está acabando, né, doutor Maurício? Está acabando a live? Pode finalizar, doutor. Só para sintetizar essa história, de que o argumento daquele advogado de que o decreto 19.408 não foi revogado é um argumento falacioso. Por quê? O que revogou aquele decreto foi outro decreto, um decreto que é vigente durante a Constituição, sob a Constituição de 88, revogando um decreto que foi criado sob a vigência da Constituição de 1891. Então, não há como contra-argumentar, né? E a Lei 4.215, obviamente, ela não modificou absolutamente nada, porque o que ela faz é regulamentar, alterar o decreto 20.784, que é o Estatuto da OAB, que foi criado em 1931. Então, todo o argumento que ele usa é falso, né? E quando ele fala sobre um decreto com força de lei, a gente vai entender que ele está associando isso a decreto-lei, né? Só que decreto-lei não foi recepcionado pela Constituição de 88, né? Então, todos os argumentos que ele utiliza são falsos. A ideia de que lei revoga decreto não revoga a lei, também é outro argumento que não é válido. Por quê? Porque nós estamos num país onde o presidente é eleito pelo voto e o deputado também. E o presidente é eleito por 60 milhões de votos, enquanto o deputado, às vezes, é eleito pelo coeficiente eleitoral. Então, quem tem mais representatividade, né, para poder fazer leis? Óbvio que o presidente tem mais do que isso. O que a gente tem que lembrar sempre é que um poder não pode interferir no outro, né? Então, a ideia de que lei revoga decreto presume a interferência de um poder no outro, e isso a Constituição não permite. Então, temos mais um argumento que não procede. E, só para finalizar, então, eu coloco como para as pessoas pensarem a ideia de o Decreto-Lei número 200, de 25 de fevereiro de 67,
continua vigente. Por quê? Porque se a Constituição não incluiu os decretos, leis, dentro do processo legislativo, não há como aceitar que decretos, leis continuem válidos. A gente tem que entender que todos foram revogados. É um assunto para a gente questionar numa outra live, para que o pessoal consiga pensar a respeito. De resto, com você que está terminando, boa noite e muito obrigado a todos por assistirem essa live. Boa noite a todos. Eu vi a tarjeta aqui, doutor Maurício, coloca meu número aí, para o pessoal que quiserem se filiar, se associar e vir somar a nossa luta por direito de justiça, que somos advogados, sim. Queira aqueles inscritos ou os não inscritos aceitar ou não, somos todos advogados por formação, por diplomação, como todos desde o primeiro diploma 001. E a nossa liberdade de exercer a nossa profissão, nós vamos conquistar, sim, porque a cada dia esse exército de advogados e advogadas da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ele se forma cada dia maior. Esses, sim, são os verdadeiros advogados, pautados pela lei, pautados pela justiça e pelo seu juramento. Eu vi na tarjeta aqui uma questão de um doutor aí que escreveu que a atualização da lei nova, acho que é 4.065, se não me falha a memória agora, que o presidente, alguns artigos ele revogou, outros ele sancionou, que deu eficácia e validade a 8.906/94. Não deu. Porque se fosse assim, todas as atualizações que houveram desde 1994 seria um novo estatuto. Para você dar uma eficácia e validade a uma lei, ele tem que passar pelos deputados federais, ele tem que passar pelo Senado para ser sancionado como um novo estatuto. Continua se mantendo o mesmo da fraude, da falsificação de assinatura, o que houve foi uma atualização. Apenas isso. O que é nulo não se convalida. Isso aí já é... convalida. Exatamente. Bom, doutores, eu vou só... Já estamos chegando aí no fim, e eu gostaria de falar um pouco sobre as situações dos TRFs, tá? Justamente até a nossa querida doutora Léo. Tem, inclusive, uma formalização, né, que é uma parceria, que, inclusive, está no artigo 18, né, da segunda resolução, né, no CNJ, né, que é uma carta de formalização de Vossa Excelência, formalização de parceria da ANB nos termos previstos do artigo 18, parágrafo 2º da resolução 185 de 2013 do CNJ, de expedição de certificação, né, digital. Então, essa é uma carta, né, de formalização da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros junto ao CNJ, tá? Além disso, também, né, para corroborar e, claro, peço até a doutora Léo, caso alguma coisa, né, falta aqui, né, dos tribunais, assim, na realidade, doutor Maurício, esta carta foi o pedido e o ofício encaminhado aos TRFs. Sim, claro. Estão faltando 2 TRFs só, que é o TRF2 e o 6. O 6º, né, que está para ser formado, né, agora em agosto, não, o 6º, ele está agora, que é o de Minas Gerais, não existia, isso, né, e dia 19, a associação já vai estar fazendo a formalização do pedido de cooperação, de liberação. O 2 também tem uma agenda para frente. Agora, os demais, o TRF1, o 3, o 4, o 5, esses já foram formalizados, estamos aguardando, né, a devolutiva, foram encaminhados aos presidentes dos TRFs, seguindo a orientação, a informação da CNJ, à associação.
E Exato. também Esses já estão formalizados, né, doutora? lembrando que junto na viagem do pedido de cooperação, para que nós possamos ter o direito de advogar, de peticionar, que advogados somos, a segunda parte da Resolução 185, artigo 18, parágrafo 2º, tá? E também aproveitamos e já comunicamos aos tribunais o dossiê com todas as informações aos presidentes dos tribunais, porque esses estão lá para que se pautaram para que a justiça seja feita. Então, ao tomar conhecimento da verdadeira face de todo esse crime que tem acometido os advogados e advogadas de não poder exercer o direito do laboro, que somos advogados liberais, não somos advogados providos, né, de provimentos de concurso público remunerado, seja pelo Estado, município ou União, tá? Para que a justiça seja realmente feita, porque o que não está na lei não está no mundo. Ali não consta a existência de direito dessa entidade, não existe lei para que obrigue nenhum profissional, advogado, que é uma profissão constitucional, a se filiar ou deixar de se filiar aonde é que queira. Tá? Então, está acompanhando a verdade para os presidentes dos tribunais. E assim eu espero que esses presidentes honrem o seu juramento, na qual fizeram quando assumiram a magistratura, quando assumiram nas cadeiras acadêmicas, fizeram o seu juramento de pautar pela justiça. Então, para que esse restabeleça a lei e a ordem a todos os advogados e advogadas do Brasil. Uma boa noite, boa semana, que Deus abençoe a todos. E lembrando, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB, ela está pautada pela justiça, pela lei e pela ordem. Exatamente. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Doutora. Exatamente, doutora Léo. Bom, inclusive, esse requerimento que fiz a leitura aí, né, que está indo para os CNJs, quero dizer também que o TRF2 e o TRF6 receberão também a formalização, né, na próxima semana, se Deus quiser. Tá? Inclusive, haverá, né, um evento aí especial que também será levado, né, para o nosso querido Dr. Vladimir o dossiê completo. Pode ter a mais absoluta certeza, com a fraude, tudo, né, a fraude e também a assinatura, né, falsificada do Itamar Franco. Doutor, já seguiu, né, doutor Maurício? Já seguiu, doutora, exatamente. Já seguiu, porque o doutor Vladimir, ele havia recebido em mãos pela doutora Iris, né, lá em 2019, só que lá em 2019 não tinha questão da falsificação de assinatura. Então, hoje ele está recebendo atualizado com o laudo grafotécnico pericial, exatamente, da falsificação de assinatura. Ele está recebendo o pedido de cooperação, de liberação para os advogados e advogadas filiados associados à ANB, como também está recebendo, como os demais, o dossiê completo até a data de hoje. Esperamos que não tenhamos mais nenhuma surpresa aí em breve, né? Bom, perfeito, perfeito. Dadas as considerações, eu quero agora encerrar as considerações finais do nosso querido Dr. Robson. As considerações finais, doutor. Está com o microfone. Aí. Ok. Só dizer que foi muito bom, né? E muito boa essa live. E eu acho que quando aparecem essas pessoas com essas dúvidas, né? A gente não pode tratar assim com muita... achando que pode ser má fé, a não ser que seja, de fato, uma pessoa infiltrada, né? Mas muitos advogados ou estudantes, principalmente estudantes, eles devem ser tratados com mais carinho e bem informados, porque esse estudante, ele é uma
uma pessoa muito importante. Ele pode levar tudo que a gente está debatendo aqui para dentro da faculdade. Exatamente. Né? É a doutora Marildo, né? Me parece o nome dele. Se ele, de fato, é um estudante, ele é uma pessoa muito importante. A gente tem que esclarecer para ele tudo que a gente está argumentando, até publicar textos que nós já fizemos, que às vezes, falando aqui não fica claro, no texto fica mais fácil de entender. Uhum. Porque o estudante é uma ferramenta muito importante para a gente, para a nossa causa. Então, de resto, muito boa noite e até a próxima vez. Deixa eu só responder aqui a pedido aqui do doutor Macieira, que ele pediu para citar a questão da repristinação. A repristinação, ela tem que ser de forma expressa ou tácita. Nesse caso, não existe, o nosso ordenamento jurídico brasileiro não recepcionou a repristinação. Então, não há o que se falar em repristinar o decreto 19.408 ou 11/91, porque ele tem que estar de forma expressa ou tácita, e não ocorreu isso. Então, morto está e morto vai continuar, vai ser sepultado a qualquer momento, pode acreditar. Enterrado com cimento, não é nem com terra, é com cimento ainda para não ter... Se tiver alguma coisa mais forte, eu faço questão de tacar em cima. Aço, põe aço, cimento, concreto, tudo. A maravilha. Doutor Domingos, as considerações finais, doutor, por gentileza. Sensacional. Só no dia que eu fazer... Não sei se vai ter velório ou não, né? Mas se tiver, eu serei o padre. Né? Vou excomungar essa maldita. Nunca mais aparecer aqui na face da Terra. Mas é assim, eu acho que a live de hoje ela foi importante, esclareceu para muita gente os tintins por tintins, né? Então, é muito importante você anotar os números de leis, né? Os artigos, tudo direitinho, você fazer um compilamento desses dados e buscar na própria internet, você vai encontrar todos os artigos e todas as leis e fazer catalogar isso aí para você poder ter argumentos para debater, né? Ou argumentar com quem quer que seja. Se tiver o número da extinta, melhor ainda, porque é bom você pegar o cara que acha que sabe tudo, né? E aí você já debulha o pau. Eu não tenho no mínimo de piedade. Eu caio em cima com tudo. Principalmente chega lá e eu digo USP. Eu falei, rapaz do céu, você está mexendo com o cara errado. Ou então ele chega e fala, não, mas só é advogado se fizer o exame da extinta. Mas quem é que disse que ela pode dar diploma de certificação que a pessoa é advogado? Você precisa ler mais, doutor, precisa conhecer mais as leis. Tem leis aí que o senhor não conhece. Doutor, se o senhor não tem condições de defender a própria entidade que o senhor está afiliado, que ela não existe, como é que você vai defender qualquer outra pessoa? Para com isso, meu. Vá tomar vergonha na cara, vá pegar os livros e ler, vai estudar, né? Ou então anota aí o que eu estou falando para você verificar se está certo ou está errado. Mas é bem isso. Eu falo assim, doutor Domingos, quando eles falam assim que advogado só é quem passa pelo crivo, né, de exame, e o Rui Barbosa não era advogado, não. E aqueles inscritos até 1994 é o quê? A verdade é o seguinte, olha, nós estamos fazendo um verdadeiro exorcismo desse demônio. A verdade é essa. Você pegou muito longe. Pega mais próximo daqui, ó. Barbosa Lima, sobrinho. Fez exame da ordem? Não. O atual hoje, que é tributarista, o pessoal fala que ele é constitucionalista. Não é. Dá entrevista aí, fala barbaridade, tá? Um homem com 80 e poucos anos, né? Com quase 90 anos de idade. Ele fez exame da ordem? Não fez. Entendeu? Então, sabe, umas coisas assim, é tão descabido que esses caras inventam para justificar a inexistência da defunta. Eles arrumam cada argumento pífio, né?
Que você vê, o cidadão lá falando que fez mestrado, fez doutorado, fez pós-graduação e tal, e falou do decreto do Getúlio, 19.408, de 1939. Onde que ele arrumou o 39? Não sei, é isso que eu ia comentar. Em vez de ele falar de 1930, ele falou 39. Um outro detalhe. Ele falou que a associação não fez menção a 4.215.63. Fez, tanto é que está em todo o dossiê, está lá, e ela ratifica a criação no artigo 1º. Ele falou tanta besteira, ele citou a lei das SA, O que teve que ser com uma lei de 1919. O que tem a ver uma coisa com a outra? O doutor Robson explicou, inclusive, né? Ele quis justificar a lei das SA que está aí, e, aliás, o decreto, viu, doutor Robson? O decreto, se o senhor pegar o decreto de criação das leis das SA, e lá, ele está em vigência, ele está lá, o decreto, ele não foi revogado. Só que depois veio a lei e ele acompanha, ele traz todos o escabouço da lei de criação das SA, tá? Ao contrário da 19.408, a 4.215, ela organiza e ela foi revogado. Então, ele tentou passar o pano, tentou proteger, tentou mascarar uma coisa, só que aqui não funciona. Aqui Mas a 4.215 fala do decreto 20.784. Mas não o 20.784, ele reporta ao 19.408, porque quando foi criado pelo Tribunal da Reforma da Corte de Apelação, ele não foi criado por um decreto específico à Ordem dos Advogados Brasileiros. Foi o artigo 17, o Jabuti, que colocaram lá. Eles tinham 1 ano para regulamentar. Aí eles vieram, depois de 1 ano, com o decreto 20.784, que tanto é que ele traz no seu acabouço logo em cima, a Ordem dos Advogados, criada pelo decreto 19.408. Doutora, olha... É um regulamento. Doutores, vejam como são as coisas. É aquilo, é aquele ditado maravilhoso. Quem não luta por justiça não é digno dela. Já parte desse seguinte princípio. Quem não luta pela advocacia, pela verdadeira advocacia, não é digno dela. Tá? E outra, eu não vou lutar por uma entidade que não tem existência jurídica. Eu tenho que lutar pela advocacia, pelo advogado. O advogado ele tem que aprender a defender-se e a conhecer os seus próprios direitos. O advogado que não conhece o seu próprio direito e a verdadeira justiça, este está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Pode ter a mais absoluta certeza. Por isso que nós hoje estamos aqui, a verdadeira advocacia está aqui, tá? E não só isso, não é só a verdadeira advocacia. A verdadeira, também, classe de advogados, a nossa querida Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, com estes ínclitos e excelentíssimos doutores que aqui estão. Nosso querido doutor Carlos Schneider, presidente nacional, nossa querida doutora Leonice Vieira, vice-presidente nacional, que tanto nos honra, tá? Doutor Robson Ramos, que é uma excelência, uma sumidade no assunto. Nosso querido doutor Domingos da Paz, que eu tenho um apreço por ele, que é uma sumidade, né, doutora? Aí eu pego a frase dele da defunta, porque é uma defunta. Eu não entendo como é que não se enterra a defunta com aço, concreto e deixa lá para não ter erro de voltar. Eu não entendo isso. Olha, doutores, eu só tenho que agradecer de coração, tá? Pela paciência e agradecer aos doutores por essa maravilhosa live e me conceder essa oportunidade hoje de estar mediando aqui a live da ANB. Confesso a vocês que a gente treme aqui na base, viu? Porque na minha live tudo bem, mas aqui a gente treme, porque aqui só tem peso ouro. Pode ter a mais absoluta certeza. E todo o meu respeito, tá, e carinho pelos doutores, pelos nossos queridos doutores da nossa ANB, nossos advogados não inscritos, tá? E todos os internautas que aqui estão conosco. Eu só tenho que agradecer
muito obrigado e agradeço a Deus por esta grandiosa oportunidade. Muito obrigado, doutora Léo. Até mais! Seria uma parada dura. Obrigado, doutora Léo. Obrigado, doutor Domingos. Obrigado, doutor Robson. Com certeza ainda nos falamos, né, nas lives, nas plataformas. Muito obrigado e um grande abraço a todos, aos internautas e aos doutores. Obrigado.